É interessante como nós formamos nossas opiniões a respeito de tantas coisas. Como que nós temos nossas opiniões formadas diante de tantas informações que recebemos. Podem elas ser reais ou não. E é interessante observar que como as pessoas vão criando assim expectativas e imaginando coisas e pensando que é assim que é. E não é diferente no mundo espiritual, no mundo bíblico, no conhecimento bíblico, porque assim também as pessoas imaginam, lendo as Escrituras, que é assim e que deve ser assim e que é assim que ele entende. E é interessante numa experiência que nós podemos notar Jesus chegando a pessoas e mostrando coisas que eles entendiam de maneira errada. Quando aqueles discípulos estavam indo de volta, caminho a Emaús, logo após a morte e a ressurreição de Jesus, mesmo eles tendo ouvido sobre a ressurreição de Jesus, que algumas mulheres o tinham visto e ouvido ele, visto ele vivo, ouvido sobre ele, e mesmo assim eles estavam indo embora, decepcionados, frustrados, porque suas expectativas eram outras, porque seus pensamentos eram outros em relação a Jesus, em relação àquilo que Jesus ensinava, em relação àquilo que Jesus poderia representar para eles. Eles estavam indo embora frustrados, decepcionados, e não é assim que acontece com muitos de nós. Nós imaginamos coisas, nós interpretamos, nós entendemos de maneira errada, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús que imaginavam que Jesus seria o grande rei de Israel, que ele viria recolocar a nação como uma nação independente, livre do jugo romano, livre de escravidão, livre de opressão, mas Jesus, andando juntamente com eles, vai ao encontro deles no caminho de Emaús, expressando grande misericórdia e amor de Deus. Jesus se encontra com eles, vai caminhando com eles em direção a Emaús e mostra para aqueles discípulos como as Escrituras falavam a respeito dele. Como realmente está relatado sobre Jesus, sobre o que ele era, sobre o que ele representaria, sobre o que ele viria fazer. E Jesus começa a mostrar passo a passo, desde Moisés, desde o início, com aqueles discípulos, mostrando novamente tudo o que ele era, tudo o que ele representava, tudo o que ele, na verdade, estava escrito sobre ele na palavra de Deus. É interessante notar que aqueles discípulos vão caminhando com Jesus e eles começam a entender, eles começam a perceber, e eles começam a sentir um calor abrasar os seus corações e a perceber que eles realmente estavam entendendo tudo errado. Às vezes nós também entendemos as coisas erradas. Às vezes também não entendemos as coisas de Deus como deveríamos entender. Às vezes nós criamos nossas próprias expectativas. Às vezes nós imaginamos e pensamos que é assim. E acreditamos que é assim. E queremos que seja assim. Mas na verdade, as coisas de Deus têm o seu próprio propósito. Deus tem os seus próprios caminhos. Deus tem os seus próprios meios. É nós que precisamos abrir nossos olhos para entender o propósito de Deus, em vez de pegar o propósito, os nossos pensamentos, as nossas intenções e trazê-las para dentro da Bíblia e achar que vai ser assim. Por isso, preste atenção no que Deus está falando, preste atenção no que está escrito, tenha atenção naquilo que está revelado a respeito de Jesus, no que Deus tem planejado para você, algo importante de Deus para a sua vida. Querido, preste atenção. Jesus tem algo para você, Jesus tem algo bom para você, algo de transformador, algo de renovador para a sua vida. E você só pode encontrar isso em Cristo Jesus. Jesus disse uma vez, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Então, querido, pense e creia em Deus, como diz as Escrituras. Não fique criando expectativas que não estão com base na palavra de Deus, mas creia de acordo com a palavra. É isso que Jesus orienta e ensina a seus discípulos. Mesmo ali no caminho de Emaús, ele teve que recolocar as coisas no eixo para que aquelas pessoas pudessem usufruir das mais ricas bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.